Alô, galera do sexto ano, aqui com vocês, o professor de arte Fernando. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Nova, para trazer mais uma aula para vocês, hoje aí do PET 6, galera. Estamos nesse ano, PET 6. Queria pedir vocês aí, alunos do sexto ano, vão lá no nosso canal do YouTube. Quem tem um canal no YouTube, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, valorize, dá aquele like lá de confiança nas nossas aulas. E também ative o sininho para vocês receberem a notificação dos nossos próximos vídeos que a gente vai divulgar para vocês, das nossas próximas aulas do PET 6 e do PET 7 e do PET final que a gente vai ter até 14 de janeiro, tá bom, galera? Então a gente acompanha por aqui e a gente vai trazer informações também das novidades desse PET 6, traz aí o PET 300 anos, marco comemorativo aí, aniversário do estado de Minas Gerais. E aí a gente vai estar falando um pouco aqui sobre a proposta da carta que vocês vão fazer no sexto ao nono ensino médio, tá ok? Então vocês vão acompanhar por aqui para a gente explicar tudinho para vocês aqui pelo nosso canal do YouTube Fernando Arte Minas Novas, tá bom? Então vamos lá. Então hoje é a semana 1, que a gente vai trazer a semana 1, esse PET vai dividir semana 1, hoje, né, na sexta-feira. Daqui na outra sexta-feira a gente vai colocar o PET da semana, o PET 6 da semana 2, e depois a terceira semana, no mês de novembro, agora no final de dezembro, novembro para dezembro, a gente vai colocar a semana 3 e 4, galera, de tudo junto. Então nós temos que ficar atento aí todas as produções para a gente não perder tempo, a gente encerrar junto esse PET esse ano aí, escolaridade atípico, né, que está aí todo mundo em casa ainda correndo, nós estamos aí preservando a vida, né, cuidando da nossa vida e da nossa família. Então tá, vamos lá. Então hoje nós estamos trazendo aqui na página 89, vocês vão pegar aí no PET de vocês a página 89 do PET de vocês, tá ok? Vai falar sobre o gênero da pintura chamado natureza morta. E aí a gente vai estar retratando esse gênero aqui, realmente para a gente contar aí artes visuais, tá ok? Então, natureza morta é um gênero, que é onde que distribui aí na divisão da pintura, e nesse gênero de divisão da pintura, a natureza morta é uma forma de executar aí uma técnica utilizada pelos grandes pintores. E a gente vai estar falando aqui mais ou menos o que vocês podem estar entendendo sobre essa questão. Então, a natureza morta nada mais é que a pintura de objetos inanimados que não têm vida, né, que não tem questão, então são os objetos que são inanimados. Então a gente vai entender essa questão na Idade Média, desde a Idade Média, em geral com um fundo de pinturas religiosas de cunho realista. Então esses objetos inanimados ocupavam essa característica desde aquela época de características religiosas, né? Mas somente no século XVI aqui, ó, que a natureza morta vai ganhar características diferentes, ok? A gente vai compreender aqui direto. Emerge no gênero artístico da independente dos artistas Pieter Asser e Jacob Bassano, que articula os termos religiosos na vida cotidiana, ok? Na vida cotidiana, aqui, ó, vida cotidiana e as cenas de gênero. E aí surgem essas composições simbólicas e grotesca, com frutas, né? Animais, objetos, compondo figuras que alimentam, desenvolvendo a natureza morta. Então, tudo aquilo que não tem vida nós chamamos de natureza morta. É muito comum a gente ver essa natureza morta no paninho de prata, no finalzinho do pano, tem sempre esses elementos aí da natureza morta que vai trazendo essas características, né? Então, a gente vai estar mostrando para vocês. Já no século XVII, a figuração do século XVII aqui, ó, vamos marcar aqui, figuração documental exigida pelas ciências naturais, joga o papel destacado na valorização de uma arte que almeja representar os objetos e a natureza, tais como empiricamente, porque muitos artistas focaram a produção ali ambiental, essa questão toda, animais, citar plantas, frutas, então, mais dizendo assim, uma característica mais empírica, mais da ciência. Mas aí, né, a gente vai entender aqui, ó, que assim como paulatina, a autonomia da natureza morta acompanha tanto a pintura naturalista associada à ilustração científica, né, quanto a pintura de gênero. Então, essas características apareceram aí na ciência como servir também para retratar a questão
ali na natureza, essa questão toda também, né? Então essa característica voltada mais para o lado científico, né? As frutas, as plantas, né? Então aí vai ter essa questão toda. Exemplarmente representados os artistas holandeses do século XVII. E eles vão retratar toda uma característica e voltar. Então eles passam a observar a vida cotidiana, então essa questão toda, os detalhes que vão estar figurando aí as riquezas desse tempo aí. Então os objetos os artistas passam a retratar os objetos que escolhidos por eles, né, da natureza morta, que são eles começam a observar as decorações da casa, o ambiente das mesas, a questão toda, e passa a retratar esses objetos inanimados que não têm vida nas suas formas de natureza morta. Então a mesa com comida, por exemplo, é uma natureza morta, né? Bebidas, louças, flores, frutas, instrumentos musicais, livros, ferramenta, cachimbo, tal, tudo eles passam a entender isso aí, como entender que a esfera doméstica tinha esses objetos para representar aí na sua decoração da questão lá do interior das casas, serviam com representação da arte da natureza morta, né? A desvalorização desse gênero reflete aí o sentido da palavra, né? Então a gente vai ter nas línguas latinas, natureza morta, natura e morte, nas saxônicas, still life e still vida e morte, vida e suspensão, né? Que não tem vida, né? É a opção pela pintura natural das coisas naturais, destacando a presença do corpo, realidade, contraste da luz e sombra, que vai aparecer no impressionismo mais tarde, que a gente vai falar, né? Então, a natureza morta ela está diretamente ligada a retratar aí a questão da época, como os objetos decorativos das casas, como retratar também as flores, retratar também a questão das figuras. Então, as imagens vão estar associadas a essa característica, né? É aí que a gente vai entender, tá vendo? Essa questão aí, as frutas, representação da mesa. Então, o artista pintou, retratou essas características aí da natureza morta, dos objetos inanimados, né? E aí aparece o impressionismo, que também vai fazer uma parte aí da questão das paisagens, também que vai entrar aí na arte da natureza morta de Paul Cézanne, que vai ser o grande percussor desse movimento. Ele que vai instituir essa questão, retratando aí os quadros das maçãs, né? A composição das maçãs, representando aí esse gênero aí que é tão característico aí da representação da natureza, mas de uma forma que é conhecida como natureza morta. Nós temos aqui, por exemplo, os arranjos de objetos dispares de diversas composições e colagens de Juan Gris, Pablo Picasso, George Braque, eles são associados ao quê? Ao movimento cubista, né? Mas os pintores daquela época inseriram aí toda essa característica também das naturezas mortas, que começaram esse movimento com Paul Cézanne, trazendo a retratação dos objetos, tá vendo aí a mesa, a questão do jarro, né, sobre a mesa, essas características ficaram marcantes na natureza morta aí. Né? E seus objetos dessa época, esses artistas eram retratar garrafas, candelabros, potes, compostos com base de combinações cromáticas sutis, são esvaziados, simbolicamente literários, que conferem essa dicção altamente pessoal. Então o artista procurava retratar a natureza morta observando esses cotidianos, essas características dos objetos, as frutas que faziam parte, e as garrafas em cima da mesa. Então é um tema muito legal de retratar, com valores bastante legais aí de a gente representar. Na arte brasileira aparece aí Alberto Quioto. Quando o Brasil surgiu o domínio, a missão de Nassau, que veio para cá, os holandeses, a questão toda, naquela época, aí Alberto Quioto veio e retratou lá a natureza morta, retratando a fauna e a flora brasileira, onde que ele retrata as frutas que a natureza produzia, né, e aí era uma característica aí desses valores aí inseridos aí nessa questão aí, né? Então, aí Alberto Quioto era uma característica dessa época aqui no Brasil, né? Ele trouxe
os seus quadros eram enormes, retratava lá a fauna e a flora, e essas representações ficaram muito conhecidas, porque a representação aí da riqueza e a diversidade que o nosso continente tinha na questão. Não dá para plantar nada, você deve representar essa beleza da natureza aí, representada aí nessa característica, tá ok? Vai ser o artista que vai mais chamar a atenção durante essa questão. No século XIX, destaque Agostinho da Mota e Estevão Silva, pintores do contexto carioca. Já em São Paulo, na primeira metade do século XX, destaca a produção de Pedro Alexandrino, com os artistas reunidos no grupo Santa Helena, na década, aí marca essa, na década de anos 30, o gênero ganha importância na arte brasileira. Ele vai aparecer com Milton da Costa, Maria Leotina, Iberê, Amargos, entre outros. Aí vai retratando aí a natureza morta, ok? Vamos ver os quadros deles aqui, ó, você vê. Retrata aí. Aqui você percebe que tem uma característica lá do George, né? George Braque é cubista, né? A gente entra aqui, ó, pra você ver que sobre a mesa, quando eles retratam a faca, essa questão, a natureza, o violão, né? Representando em forma geométrica aí a característica do cubismo. Isso aí chama atenção aí, aqui o jarro de flores sobre a mesa, tá vendo? Então aparece aí essas características que é retratar aí a natureza morta. O livro sobre a mesa, né? Então esse ambiente mais decorativo e da casa, né? Então aparece justamente aí. E vocês vão responder as perguntas para nós. Você já viu alguma pintura que da representação da natureza morta? Com certeza você já deve ter visto, pessoal. Uma paisagem, objetos, um pano de prato. Vocês podem conferir o pano de prato de vocês em casa, vocês vão encontrar a natureza morta, tá ok? Encontrar lá a natureza morta para entender direitinho. Lembre-se de pesquisar em sua casa. É comum os quadros, imagens com fruta, vaso de flores. Escreva aqui como foi sua pesquisa. Se alguém tiver algum quadro desse em casa, com flores, só flores, frutas, uma mesa ou alguma coisa, aí beleza, ótimo. Escreva as suas pesquisas e experiência aí. Com base no texto, explique com suas palavras quais as características da obra da natureza. Aí vocês vão voltar no texto e ler de novo para vocês olharem as características da obra, que elas utilizam o quê? Mesas, cadeiras, essa questão toda, né? Então vai aparecer todos esses processos aí. E aqui vocês vão marcar referente verdadeiro e falso. E nessa aqui, como exemplo nas obras reproduzidas acima, com estudos sobre as técnicas de natureza morta, vamos produzir um desenho utilizando as características. Então, o desenho vocês vão fazer aí de frutas, mesas com objetos, questão toda. Pode observar um objeto na sua casa, entendeu? Objeto na sua casa, e você pode observar lá uma mesa na sua casa, pode montar o negócio das frutas no cesto. Vocês podem criar aí também um ambiente para vocês retratar aí na imagem de vocês, tá bom? É isso, galera. Agora nós vamos falar sobre o PET 300 sexto ano. O PET 300 anos traz aí um marco comemorativo no aniversário de Minas Gerais, os três séculos de Minas, né? Então, dentro desses 3 séculos, com certeza a sua cidade está dentro dessa história. E às vezes ela não apareceu no PET, né? Mas, às vezes a sua cidade é antiga, não apareceu também. Mas você tem o estado criou uma estratégia de vocês escrever uma carta contando a história lá da sua cidade dentro do aniversário dos 300 anos de Minas Gerais. Então, é importante vocês trazer a sua história da sua cidade para dentro dessa história do PET 300 anos. Então, a carta vai ser para a gente conhecer um pouquinho dessa história do seu lugar de uma forma mais específica, tá ok? Você pode contar, mas falando também de Minas Gerais no geral também. Então você vai seguir algumas regras para a gente poder estar entendendo esse processo todo. Então, na minha cidade, por exemplo, Minas Novas, o que chama atenção são a arquitetura, o que chama atenção são os festejos, né, todas as produções artesanais, culturais, a culinária, né, fazem parte dessa questão, os vários tipos de monumentos que nós temos na nossa cidade, né, os marcos que vão referendando essa questão do ciclo do ouro. Nossa cidade tem 290 anos, então ela é quase de mesma idade de Minas Gerais, diferente de 10 anos, então por isso, claro, antes dos 290 anos, a nossa cidade era uma vila, então, se eu contar para trás, nós temos igrejas aqui mais de 300 anos, então
Por isso que chama atenção a nossa cidade. Então, a nossa cidade tem muita cultura para ser contada, né? Através dos seus casarões, suas questões todas, chama atenção, igual chama atenção de Ouro Preto, de outros lugares também. Então, vocês vão escrever isso aí, obedecendo algumas regras. Por exemplo, nós temos local e data. É uma primeira coisa que vocês vão colocar na carta, a data e o local, a sua cidade. Vocativo, né? Vocês vão colocar queridos alunos, querido povo mineiro, querido professor. Então, vocês vão definir aí qual é a vocação que vocês vão utilizar conforme sua carta, para quem você quer escrever, né? Agora, a introdução, você pode contar um pouquinho de você, que você também faz parte dessa história, né? Você estuda o local, você estuda e tal, né? O que você quer contar sobre esse local, né? O local onde você vive, a cidade onde você vive, falando de Minas Gerais, falando de Minas Gerais também, né? O que tem aí, os seus hobbies, então faz parte dessa questão. Feito isso, galera, vamos para o desenvolvimento. Aí você vai desenvolver a carta. E desenvolver a carta, a pessoa tem que conhecer o que você tem a mostrar aí nesse desenvolvimento sobre a sua história da sua regionalidade, da sua história, da sua cidade, do seu povo, dos costumes, dos hábitos. E para isso você tem que fazer uma pesquisa, os relatos, acompanhar os relatos, vídeos que explicam como para você conhecer um pouco dessa história. Se tiver avós mais antigos, mais velhos em casa, pode fazer uma entrevista com eles para ajudar vocês a construir o desenvolvimento da carta, tá bom? Depois, não esquece de você vai ter que colocar no desenvolvimento, desenvolver, ser contar da sua cidade, mas trazendo para os 300 anos de Minas. Tem que casar ali, essa é a questão. E a conclusão, você vai concluir o assunto da carta, né? Despedindo, até breve, até a próxima. Foi muito importante estar falando com vocês e tal, para o interlocutor. Isso aí, essa faz parte também. E por último, a assinatura de você e a turma que você estuda, tá bom? Um abraço. Aí, feito isso, vocês vão mandar a carta para o seu padrinho e madrinha da turma. E até o dia 13 de novembro, tá bom? E aqui nós eu agradecer a vocês, obrigado por tudo aí, pela participação na nossa aula, nossa primeira semana. E a gente vai estar dando continuidade, né, no nosso PET semana que vem, com a semana 2 e com o formulário, né? Hoje nós não temos formulário, demanda essa questão da carta aí, ainda um tempo para vocês produzirem. Tá joia, galera? Um abraço a vocês, bons estudos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, viu?